Meus irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez com a igreja. Domingo passado tive a oportunidade de pregar na Igreja Luterana Livre, lá em Vitória, e agradeço ao presbítero Rodrigo, que assumiu o púlpito aqui, com certeza foi bênção, e para nós é sempre uma satisfação poder estar na casa de Deus e louvar e adorar o Senhor e ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor? Quando nós lemos as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, que para nós é a única regra de fé e prática, é de onde nós tiramos todo o nosso sustento espiritual e também estreitamos a nossa comunhão com Deus. Nessa noite eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez, agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Se você puder, fique em pé para a leitura da palavra do Senhor, e após a leitura nós vamos extrair algumas lições aqui para nós, e tenho certeza que Deus há de falar ao seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra, que é o pão para a nossa alma, e obrigado porque nós temos a liberdade de lê-la e meditar nela. Pedimos ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, o nosso coração neste momento, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que o Espírito aplique em nós a sua palavra, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para expor a sua palavra ao coração dos meus irmãos, e que o Senhor usa-me conforme o teu querer, para a glória do seu santo nome, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Meus irmãos, com certeza esse texto não é nenhuma novidade para nenhum de nós aqui, porque a palavra de Deus, ela hoje, graças ao Senhor, ela tem sido exposta de muitas maneiras em muitas redes sociais, e também tem acesso ilimitado em muitos blogs, sites e aplicativos onde a Bíblia ela é exposta. Mas o mais importante aqui nesta noite é que você e eu possamos estar com o coração dispostos para ouvirmos a palavra de Deus, e que enquanto estivermos ouvindo essa palavra, que você também esteja em espírito de oração, pedindo ao Senhor: Deus, fale comigo nesta noite, em nome de Jesus. Fale ao meu coração, me ensine as suas verdades, que o Senhor mude em minha vida aquilo que o Senhor sabe que precisa ser mudado. E quando nós agimos assim, então com certeza nós usufruímos mais daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós.
O título da mensagem hoje é: No mar tempestuoso, com Cristo nós temos paz. Você crê nisso? No mar tempestuoso, com Cristo nós temos paz. Significa que não importa as circunstâncias, não importam as dificuldades, as lutas que venhamos a atravessar, se Cristo está conosco, nós temos paz. E essa paz que Cristo dá não é a paz que o mundo tende a nos oferecer. Porque o mundo diz que tem paz, mas a paz do mundo é falsa, é mentirosa, é pautada em coisas materiais e também em coisas circunstanciais. Mas a paz de Cristo é eterna. A paz de Cristo, ela não está delimitada a uma circunstância, a um momento da nossa vida, mas é uma paz que excede o nosso coração e o nosso entendimento. Por isso, nós podemos ter a certeza que, independentemente da circunstância e situação que você e eu estivermos passando, em Cristo nós podemos ter paz. Então, as tempestades da nossa vida, elas têm propósitos, elas têm objetivos, elas têm condições de nos ensinar lições preciosas. Elas podem sim ser instrumentos de Deus para nos proporcionar uma intimidade ainda maior com o Senhor. Eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos sempre de termos uma vida como que um mar calmo, sereno, tranquilo, sem nenhum vento tempestuoso, sem nenhuma onda alta para nos assustar. Mas não é bem assim que acontece conosco. Todas as vezes que passamos por uma situação, nós sabemos que essa situação não é em vão, tem um propósito, de modo que a tempestade é que faz o marinheiro. E é na tempestade que o discípulo de Cristo é aperfeiçoado. É na tempestade que os filhos de Deus são fortalecidos. É na tempestade que nós podemos reconhecer a nossa impotência e ao mesmo tempo a onipotência do nosso Deus. Aqui nesse texto, é interessante que nós vemos aqui esse texto dentro de um contexto de milagres. No capítulo 14, do versículo 13 até o 21, Jesus realiza aqui a primeira multiplicação dos pães para uma multidão, só de homens aqui aproximadamente 5.000 homens, fora aqui contadas crianças e também as mulheres. E depois então desse momento, Jesus começa a despedir as multidões, que já era tarde, e ele dá uma ordem aos seus discípulos: olha, desçam até o mar, aqui era o mar da Galileia, que nós chamamos mar, mas na verdade é um grande lago com 166 mil quilômetros quadrados, com 23 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de largura. E João, falando sobre esse relato, ele fala que de fato eles desceram. Por quê? Porque esse mar, o lago, ele está aproximadamente 233 metros abaixo do nível do mar. Então, esses discípulos, eles descem com o objetivo de ir para o outro lado. E qual é esse outro lado? É a cidade de Cafarnaum, onde também Jesus teve ali uma base, junto com seus discípulos, e realizou inúmeros milagres também naquele lugar. Então, o que acontece? Esses discípulos embarcam naquele barco e obedecem à ordem de Jesus e vão para aquele outro lugar. Mas veja o que acontece. Jesus, enquanto manda eles descerem até o barco, a Bíblia fala no versículo 23 que Jesus sobe ao monte para orar. Então, enquanto eles descem, Jesus sobe. Significa que enquanto eles vão para um momento desconhecido, Jesus entra em comunhão com Deus naquele momento em oração. E o ministério de Jesus Cristo é regado de momentos de oração. Jesus orava todos os dias no deserto, Jesus orava nos montes, nas colinas, nos jardins, ele orava por ele, orava pela missão e orava também pelos seus discípulos. E até hoje Jesus ora por nós, sabia disso? Até hoje Jesus está sentado à destra do trono de Deus e ele intercede por nós. Então ele continua no alto, orando por nós que estamos aqui embaixo. Então veja que no versículo 24, era mais ou menos já o pôr do sol, provavelmente era um dia tranquilo, não havia nenhum sinal de chuva, de tempestade. Os discípulos descem, entram no barco e eles começam a remar. E a Bíblia fala no versículo 24
que, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Com certeza, essa tempestade foi algo que aconteceu assim repentinamente, porque senão aqueles homens experientes, aqueles homens que eram pescadores, não teriam entrado no barco naquele momento. A Bíblia fala então que eles entraram e começaram a remar e já estavam longe a muitos estádios. João, citando esse mesmo episódio, ele fala que eles já estavam aproximadamente a 25 a 30 estádios. Um estádio, naquela época, é uma medida, até hoje é uma medida. E o estádio tinha o equivalente a 185 metros. Significa que se eles remaram aí aproximadamente 30 estádios, então eles estavam a 5 quilômetros da margem do rio. Então eles já estavam no meio do rio, e lá no meio do rio eles estavam sendo açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, além da força da água e do vento, o vento soprava contra eles. Eles tentavam remar, mas o vento empurrava eles para trás. Então é aquela história, é quando você está num lugar escorregadio e você tenta andar e você não sai do lugar. E assim estavam aqueles discípulos. Mas veja, versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. A quarta vigília da noite aqui também é uma forma que os judeus usavam para calcular o tempo. A primeira vigília era de 6 horas da tarde até as 21, a segunda de 21 até meia-noite, a terceira de meia-noite até as 3, e a quarta de 3 até as 6. Significa então que ele apareceu para os seus discípulos ali por volta entre 5 e 5 horas da manhã, mais ou menos. Mas nota um detalhe aqui, que talvez a gente lê e passa desapercebido. Se eles embarcaram no barco, era tarde, e essa tarde era antes da primeira vigília da noite, e Jesus vai até eles por volta da quarta vigília da noite, significa que esses homens remaram e lutaram contra aquela tempestade em torno de umas 8 a 10 horas. Sabe o que é isso? Você durante 8 e 10 horas tentando resolver um problema e esse problema não conseguir ser resolvido. Nós até temos condições de suportar 8, 10 horas quando se trata de uma coisa que nós gostamos, que nos dá prazer, algo que nos dá satisfação, conversar com os amigos, se divertir, passear. Aí a gente fala assim, não, nem passou, nem percebi que passaram-se tantas horas assim. Mas quando estamos num problema, quando estamos numa tempestade, com certeza 8 a 10 horas é quase que uma eternidade. Todos nós, quando enfrentamos um problema e esse problema não consegue ser resolvido, parece que aquilo está assim causando um tormento na nossa vida. E é como esses homens de Deus estavam passando naquele momento. Mas nota que naquele momento, provavelmente, Jesus, sabendo que Ele é Deus, e de fato Ele é Deus, e sabendo que era um momento limite na vida daqueles homens, a Bíblia fala que Jesus foi ter com eles. Jesus foi ter com eles. Então aqui nós aprendemos, meus irmãos, que independente das circunstâncias e das nossas tempestades, Deus sempre vem ao nosso encontro. Não importa como, não importa quando, não importa a maneira, Ele vem ao nosso encontro, porque Ele cuida de nós. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Os olhos do Senhor estão sobre nós, de modo que Ele conta os nossos passos, de modo que Ele colhe no seu odre as nossas lágrimas. Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele sabe tudo, e porque Ele sabe tudo, Ele tem tudo planejado para nos ajudar. Mas Jesus, Ele vai de um modo estranho, um modo diferente, porque a Bíblia fala que Jesus foi com eles. Ok, Jesus poderia ter pego um barquinho, ou então pedido alguém para levá-lo até aqueles homens, mas a Bíblia fala que Jesus, Ele inovou, Ele fez algo aqui inédito, Ele andou sobre as águas no meio daquela tempestade. Então o mar não estava calmo, Jesus foi em meio àquela tempestade, ventos, ondas agitadas, provavelmente chuva,
porque era comum naquela região, e é comum até hoje, que muitas vezes o mar parece calmo, tranquilo, o céu claro, como nós tínhamos aqui esta tarde, né? O céu ensolarado, eu não tinha visto nuvens, e pouco antes de chegar aqui, olha que bênção, a chuva caindo sobre nós. Mas aquela região é pior, porque vem em forma de uma tempestade, e que assusta. Então os discípulos vendo aquilo, versículo 26, diz que eles ficaram aterrados, eles ficaram possuídos de medo, como disse o Evangelho de João, a ponto de não reconhecerem a Jesus e deduzir então que se tratava de um fantasma, porque era muito comum ainda naquela época o misticismo, ainda era muito comum as histórias, e geralmente essa história de um aspecto que não seja totalmente humano, traz a ideia de algo infernal. Então eles ficaram possuídos de medo e gritaram: é um fantasma. E todos com medo, então, ficaram ali tremendo, exceto um homem, que depois que Jesus, então, vendo o estado emocional deles, disse assim: tem de bom ânimo, e essa palavra quer dizer, não tenham medo, sejam corajosos, sou eu. Ele está dizendo: sou eu, o Rei da Glória, o Senhor que tem poder sobre todas as coisas, o Senhor que multiplicou pães e peixes há alguns momentos atrás, o Senhor que fez milagres e que vocês presenciaram milagres. Sou eu, o Senhor, que criou todas as coisas. Então ele conclui dizendo: não temais, não temais. Então, no meio daquele grupo, um homem que muitas vezes não é bem compreendido por nós, que muitas vezes nós criticamos este homem por causa dos seus deslizes, das suas ações impensadas, das suas falas precipitadas, mas este homem creu na palavra do Senhor Jesus Cristo, e Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. Pedro não era fácil, nós sabemos isso. O mesmo Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, também disse para Jesus em seguida: não, Senhor, ninguém vai te matar, porque nós estamos aqui para te proteger. E Jesus disse para ele: arreda-te, Satanás. O mesmo Pedro que disse para Jesus: eu vou te seguir até a minha morte. Jesus disse para ele: não, Pedro, você não vai não. Tanto é que quando o galo cantar 3 vezes, na terceira vez você vai me negar. E de fato, aquele que disse que seguiria Jesus, negou Jesus. Mas agora está aqui o Pedro novamente, agindo, mas agindo com fé. O pedido de Pedro é um pedido que está carregado de fé, de confiança, de dependência em Jesus Cristo. Ele não consegue ver perfeitamente a Jesus, mas ele ouve a voz de Jesus, e ele entende que se tratava de Jesus, porque embora aqui no português esteja assim, se és tu, mas no original não é bem essa expressão que dá a ideia de dúvida. A expressão correta é: já que és tu, Senhor, então manda-me ter convosco. Mas de novo, Pedro não pensa num barquinho para ir até onde Jesus está. Olha o pedido de Pedro: por sobre as águas. Pedro pensou assim: Jesus é Deus, mas Jesus é homem, perfeitamente homem. Se Jesus está andando sobre as águas, logo eu também posso. Isso é fé. Provavelmente quando nós estamos diante de uma tempestade, passando por lutas, nós até pedimos certas coisas ao Senhor, mas às vezes somos meio tímidos em pedirmos coisas que vão além da nossa razão. Não quer dizer que nós temos que ser tomados por uma emoção que não leva a um pensamento lógico, mas quer dizer que nós temos que sair um pouco do nosso quadrado, e nós temos que avançar pela fé. Senhor, eu também quero andar pelas águas. Essa expressão é uma expressão que muitas músicas usam, mas é claro que hoje nós entendemos que se trata mais de uma expressão metafórica do que literal. Andar sobre as águas quer dizer vencer os meus impossíveis, ultrapassar os meus limites, mas não pela minha força, não pelo meu conhecimento, mas pela fé no Senhor. Então Pedro aqui, ele dá para nós uma grande lição
de um homem realmente corajoso, um homem de fé, um homem que tinha total dependência no Senhor, e ele fala isso para o Senhor: Senhor, já que és tu, me manda ir ter convosco, andando sobre as águas, porque eu creio que o Senhor pode fazer isso comigo. E nota a resposta de Jesus, versículo 29, vem. E aí o que Pedro faz? Desce do barco, desce do seu lugar de apoio, desce da sua estrutura montada, e ele então vai até Jesus andando sobre as águas. É claro que no versículo 30 diz que ele, reparando então nos efeitos do vento sobre as águas, ele então teve medo, que é coisa natural. Ora, afinal de contas, ele estava no escuro, ele estava debaixo de vento, de altas ondas, vento contrário. Jesus ainda não era uma pessoa bem definida na mente e no coração deles. Ele olha para aquele contexto, e claro, ele teve medo. Quem não tem medo quando passa por um problema de enfermidade? Quem não tem medo quando passa por uma dificuldade, por uma necessidade, por uma crise? Todos nós passamos por isso, mas esse medo, ele não pode ser tamanho a ponto de tirar de nós a nossa fé. Tanto que quando ele olha para a circunstância e começa a submergir, ele revela mais uma vez a sua fé, porque ele não corre de volta para o barco. Pedro não vai nadando para o barco, Pedro não pede ajuda aos seus discípulos, mas olha o que ele fala no final do versículo 29, versículo 30, salva-me, Senhor. Ou seja, Pedro tinha convicção e fé que só Jesus Cristo podia salvá-lo naquele momento. Só Jesus Cristo podia resolver o problema que Pedro estava passando naquele momento. Só Jesus Cristo podia dar paz ao coração daquele homem em meio àquele mar tempestuoso. E a Bíblia fala no versículo 31, e prontamente significa rapidamente, sem hesitar, sem demora, no tempo do Senhor, na hora do Senhor, do jeito do Senhor. Ele estendeu a mão e tirou Pedro de onde estava e disse para Pedro de forma carinhosa: ah, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantas vezes nós também, irmãos, passamos por situações parecidas, porém em outro contexto, e muitas vezes também nós ficamos assim, com medo, e achamos que Deus está demorando em nos socorrer. Pode ser que você esteja passando por uma tempestade na sua vida e você já esteja remando por muitos anos e você às vezes pensa: o Senhor está demorando. Lembre-se disso, o Senhor sempre vai ao nosso encontro. E Ele vai prontamente, significa que Ele vai no tempo dEle. Não adianta o que nós podemos fazer para mudar isso, porque o tempo de Deus é tempo perfeito, é o tempo real, é o tempo do socorro, é o tempo da hora que nós não podemos mensurar, é o tempo em que o Senhor age. Mas uma coisa nós podemos ter sempre a certeza: Ele age, e quando Ele age, então não há quem possa impedir o Senhor de agir por nós. Você crê nisso? Agora olha o versículo 32, subindo ambos para o barco, fez o quê? O que aconteceu? Cessou o vento, a tempestade passou. No mar tempestuoso, quando Cristo está conosco, nós temos paz. Com Cristo nós podemos ter paz em toda e qualquer situação. E Jesus subiu ali e confortou e fortaleceu a fé daqueles homens que andavam com ele. Então isso é prova do amor e do cuidado de Deus para com os seus filhos. E versículo 33 termina dizendo: e os que estavam no barco adoraram a Deus. Lembra que lá no versículo 26 eles estavam possuídos de temor, eles gritaram com medo, mas agora veja como o quadro mudou. Além da bonança naquele lago, a Bíblia fala que aqueles homens que estavam desesperados passaram a adorar ao Senhor, reconhecendo que verdadeiramente Jesus Cristo é Filho de Deus. Amém? Que lições nós podemos tirar para nós aqui, irmãos? Eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente algumas lições. Em primeiro lugar, as tempestades, elas são repentinas. Nós sabemos isso, já falei isso aqui algumas vezes. Elas não mandam aviso. Não há uma agenda onde nós podemos anotar: tal dia, tal hora eu quero passar por essa e essa tempestade. Não, elas vêm repentinamente. Ninguém aqui calcula isso, e quando ela vem, nenhum de nós muitas vezes
está de fato preparado para esta tempestade. Pode ser a tempestade de um problema conjugal, familiar, financeiro, social, de saúde, pode ser até mesmo a morte. Nós muitas vezes enfrentamos isso, enfrentamos assim repentinamente. Um dia nós podemos estar cantando, celebrando, adorando ao Senhor, fazendo coisas que nos agradam, satisfazendo a nossa alma, e de repente no dia seguinte vem uma tempestade. E todos nós sucumbimos naquele momento, temporariamente, mas porque Cristo está em nós, nós somos então o quê? Reerguidos pelo Senhor, somos fortalecidos por Ele, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarda a nossa alma e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, toda vez que você estiver passando por um dia calmo, tranquilo, céu de brigadeiro, aquele céu maravilhoso, vigia e ora, porque repentinamente a tempestade pode chegar. No hino 129 do nosso hinário diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis. Mas saiba disso, Jesus Cristo está de olho em você. Jesus Cristo está no alto, orando por você. Ele está lá à destra de Deus, intercedendo pela sua vida, te ajudando a vencer as suas tristezas e as suas limitações, porque Ele tem tudo planejado e Ele tem tudo sob controle. Ele é o Deus de toda a história, Ele domina o cosmos, as constelações, as galáxias, e bem como também as pequenas criaturas e as folhas das árvores e todas as coisas maiores e menores, tudo está sob o controle de Deus, inclusive a sua vida. A segunda lição que eu aprendo aqui é que as tempestades, elas revelam nossa impotência. Aqueles discípulos, como eu disse, eram pescadores, conhecedores do mar, viviam ali e dali tiravam o seu sustento. Mas veja que mesmo sendo eles quem eles eram, aquela tempestade mostrou para eles a impotência de cada um deles. Além deles ficarem remando e não saindo do lugar, eles tiveram medo, eles ficaram possuídos de terror, eles até duvidaram que aquele fosse o próprio Jesus, dizendo que ele era talvez um fantasma. E assim muitas vezes acontece também conosco, quando nós, meus irmãos, muitas vezes diante das nossas lutas, nós também perdemos as forças, mas é quando nós perdemos as forças é que Deus age em nosso favor. Eu conheço um amigo que fala que ele só põe a mão depois de parar de se estribuchar, e às vezes nós também fazemos isso. Deus faz isso conosco. Quando então nós paramos de nos agitar, de correr de um lado para o outro, de tentar resolver os nossos problemas com os nossos próprios recursos, Deus fala assim: acabou, meu filho? Acabou? Então tá bom, agora eu vou agir, né? É igual criança, aquelas cenas maravilhosas de pais com criança no mercado, e aí o pai fala, a mãe fala assim: ó, não pega isso, sabe o que era? Não, aí ela deita no chão, ela rola, esperneia, não é assim? E aí tem pai e mãe que fala assim: aquele ali eu não conheço não, nunca vi na vida, né? E deixa para trás, só para, quando parar, então nós vamos conversar. Então, muitas vezes na nossa vida, quando nós perdemos as forças, nós temos que entender isso como uma bênção. Quando nós não temos mais recursos, quando nós não temos mais a quem recorrer e ao que recorrer, então nós temos que entender que isso é uma bênção, sinal de que chegou o momento do Senhor agir em nosso favor. Quando os discípulos já estavam no meio do lago, no meio daquela tempestade, e não saíam do lugar, então Jesus foi ter com eles, porque Jesus conhece o coração dos seus, Ele sabe a estrutura de cada um daqueles a quem Ele veio para salvar e resgatar da morte. Então, quando chega a hora, Ele age, porque Ele sempre age. Você crê nisso? Então, se você estiver passando por alguma tempestade na sua vida, estiver tentando resolver, meu conselho para você é: se entregue, não resista, se prostre na presença de Deus,
Se prostre diante daquele que multiplica pães e peixes, que cura cego, cura leprosos, cura doentes, enfermos, ressuscita mortos e anda sobre as águas. Se prostre diante dele, fala assim: Senhor, eu me rendo, eu não dou conta mais, está pesado demais, está difícil demais. E é hora da gente deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado a nossa vontade de ser autossuficiente e tentar resolver por nós mesmos os nossos problemas, que muitas vezes são impossíveis a nós. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus é Deus dos impossíveis. E não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Ele pode, Ele tem poder, e basta uma palavra dEle para que haja bonança na sua vida. Mas você precisa se render. Senhor, eu me entrego, eu me rendo, está aqui. Coloco tudo aos seus pés. Não quero ser mais eu no comando, mas eu peço que o Senhor assuma o comando da minha vida. A terceira lição que eu aprendo aqui é que Deus nunca nos abandona nas tempestades. Nunca. Os discípulos tentaram por cerca de 6 a 10 horas, como eu disse, vencer sozinhos. Nas crises aprendemos que Deus age no tempo dele e do jeito dele. Então, com certeza, nenhum daqueles homens esperavam que Jesus Cristo fosse ao encontro deles da forma como Jesus foi. E da mesma forma que eles ficaram ali remando por quase 10 horas, você tem que se lembrar que Jesus estava no monte orando. Então significa que Jesus estava orando por quase 10 horas também, e orando por eles. E aí Jesus vai no seu poder e na sua glória e manifesta ali a sua vontade e traz paz e conforto ao coração daqueles homens. A Bíblia fala no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, onde, irmãos? Nas tribulações. Ele é socorro bem presente. Na nossa confissão de fé, no capítulo 5, que fala sobre a providência de Deus, o texto diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Tudo está sob o controle de Deus. A tempestade, a enfermidade, o sofrimento, a crise, tudo está sob o controle de Deus. Assim como em sua infinita sabedoria, Jesus também planejou ajudá-los de acordo com o seu tempo e de acordo com a sua vontade. Mas isso se dará, meus irmãos, em nossa vida, de acordo com a soberania divina, com a sua onipotência e com a sua onisciência, que significa que Ele sabe e conhece cada momento da nossa história, mas Ele não age com pressa, como muitas vezes nós pedimos: Senhor, socorre-me, Senhor, até quando? Senhor, apressa-te. Mas Deus vai agir, sim, Ele sempre age no tempo dEle e do jeito dEle. Então, quando nós somos surpreendidos pela tempestade, uma escuridão desce sobre nós, e ficamos muitas vezes perdidos e desorientados, e é nessa hora que nós temos que recorrer àquele que está assentado no trono e que governa tudo para a sua glória. A sua vida está sob as mãos do Senhor. A sua vida está debaixo da mão do nosso Deus. Você não está desamparado, você não está sozinho naquilo que você está enfrentando. O Senhor é contigo.
e provavelmente ele já está agindo, ou talvez ele até já agiu, e talvez você não percebeu isso, mas a verdade que nós temos aqui é que Deus nunca nos abandona nas nossas tempestades. Ele está sempre conosco. Salmo 121, versículo 2 e 4 diz: o meu socorro vem do Senhor. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Salmo 34, versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, mesmo nas crises, podemos ter paz ao saber que Jesus Cristo está conosco. Então, no mar tempestuoso, com Cristo, você pode ter paz. E a última lição que eu aprendo aqui é que, graças a Deus, as tempestades, elas não duram para sempre. Para eles, foi quase que uma eternidade. Eu nem imagino, não tenho nem ideia do que eles passaram. Mas o texto nos diz que foi algo muito difícil. O mar agitado, aqui representa crise, desordem, representa coisas que saem, graças a Deus, do nosso controle, porque o nosso maior problema é de acharmos que nós temos que ter controle sobre as nossas circunstâncias. Então Deus permite para que as coisas saiam realmente do nosso controle. Quando sai do nosso controle, significa que nós estamos entendendo que está sob o controle de Deus. Então, na vida, nós sofremos sim muitas aflições, Jesus falou isso, mas elas não duram para sempre. Deus de todas as aflições dos livros. Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. É fato, meus irmãos, que sozinhos nós não conseguimos vencer e sair de certas crises. Por isso que quando nós saímos e vencemos, imediatamente nós temos que reconhecer que isso foi por propósito de Deus e pela intervenção de Deus na nossa vida. Aquele problema foi vencido porque Deus nos socorreu. Aquela enfermidade foi curada porque Deus teve misericórdia de nós. Aquela crise conjugal foi sarada porque Deus interveio de forma graciosa e harmoniosa e trouxe paz no seio da família. Tudo que acontece conosco acontece por providência de Deus. E quando as coisas acontecem por providência de Deus, então elas são perfeitas. Salmo 40, versículo 1, nos ensina o que nós devemos fazer então diante dessas crises. Veja, o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Duas coisas aqui. Primeiro, esperar com confiança, esperar com fé, esperar na certeza de que Ele vem ao nosso encontro. Segundo, clamar. Não é ficar só parado, murmurando, reclamando, lamentando, mas sim confiando, cantando, louvando e orando. É isso que o salmista está dizendo. E enquanto Jesus não chegava, a gente viu que aqueles discípulos estavam em apuros, estavam agitados, estavam tomados de medo, mas foi Jesus entrar naquele barco. A Bíblia diz que houve paz, cessou a tormenta. Aqueles homens que estavam com medo, possuídos de terror, agora adoram ao Senhor. E é isso que Deus faz em nossa vida. E é por isso que nós podemos ter a certeza de que as nossas tempestades não duram para sempre. Deus tem o começo e o fim de todas as coisas, inclusive dos nossos sofrimentos. Então Deus sabe quanto tempo você tem passado por lutas, provações, tribulações e também crises. O seu papel é orar, confiar, esperar e clamar ao Senhor. A ação de Deus, ela se dará no tempo de Deus, do jeito de Deus, mas se dará de forma perfeita, de forma que essa crise, ela vai ter fim. Ela vai ter fim. Basta você olhar para trás, relembrar algumas experiências que você viveu, experiências difíceis, mas que elas não existem mais. Por quê? Porque Deus pôs um fim. Deus pôs um fim.
Deus sabe o nosso limite, Deus conhece o nosso limite. Por isso que o apóstolo Paulo disse isso, que ele não colocará e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Deus nunca coloca um fardo, um peso, uma carga, algo que seja demasiadamente para nós. Pelo contrário, tudo que Ele permite que venha sobre nós, Ele permite para nos ensinar lições preciosas, para nos equipar, nos aperfeiçoar, para nos treinar para o futuro que nos aguarda, que nós não sabemos, que nós não conhecemos, mas que esse futuro também está sob o cuidado e o controle de Deus. Então, se você tem passado por isso, coloque sua vida diante do Senhor, dependa dEle, busque a Ele, e clame a Ele em todo o tempo, louvando-o com toda a sua força, ofertando a sua vida a Ele, dedicando o seu sacrifício de louvores a esse Jesus maravilhoso, porque em breve Ele há de voltar, Ele há de nos buscar e Ele nos fará passar para o outro lado. E não será para Cafarnaum, mas será para a Nova Jerusalém. E ali não haverá tempestade. Ali não haverá crise, ali não haverá sofrimento, ali não haverá mais problema algum. Mas enquanto isso nós estamos nesse mar revolto, nessa tempestade diária. Mas não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E por isso que no mar tempestuoso da vida, com Cristo, nós podemos ter paz. Então que Deus aplique essa palavra ao seu coração e te ajude a confiar somente nele, e depositar nele a sua fé, a sua esperança, sabendo que você não está desamparado, não está sozinho, mas o Senhor é contigo. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de terminar orando aqui com os irmãos, mas eu também gostaria de pedir o ministério de louvor de vir aqui e cantar um louvor ao Senhor. Um louvor que possa nos ajudar nesse tempo de oração. Deus te trouxe aqui esta noite. E Deus te trouxe aqui porque Ele tem esse propósito de abençoar a sua vida, de te ajudar, te fortalecer, de realmente trazer paz ao seu coração. E a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, exortar-nos uns aos outros. Então, eu quero terminar neste momento orando com você. Peço a todos que fiquem em pé.